Amém. O nosso assunto hoje, deixa eu fazer uma oração. Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço por esse momento. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que vão ouvir essa palavra, que nada venha interferir, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar, né? Até então o João falou um pouquinho sobre a introdução do DNA do intercessor e hoje a gente começa a primeira lição, diríamos assim, né? Se tivéssemos um grupo, se fosse nas casas, né? Conhecendo o poder da palavra de Deus para orar no Espírito. Esse é o assunto hoje. E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem Hebreus 4. Hebreus 4. Nós vamos ler o versículo 12. Um versículo bem conhecido. A gente está sempre lendo. Hebreus 4, 12. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como nós vamos falar do poder da palavra, esse versículo, ele fala muito bem, né? Em Hebreus, o autor de Hebreus fala muito bem o que é a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Então, ele nos dá um exemplo de como a palavra de Deus, ela é precisa, né? Ela é perfeita. Primeiro, ela divide alma e espírito. Depois, ela separa juntas e medulas. E ela julga as intenções do coração e do pensamento. Então, na verdade, a palavra de Deus, ela separa. A primeira coisa que ele fala aqui, alma do espírito. Então, o que a nossa alma quer? Tal coisa. O que o nosso espírito ligado a Deus fala uma coisa, às vezes, diferente. Então, quando você lê a palavra, o poder da palavra é justamente isso, dividir o que é a alma. Por exemplo, quando eu estou orando por alguém, o que é a alma? Quando eu oro, por exemplo, para a Roseli, a minha alma fala, por ela ser minha amiga, né? Por eu saber algumas coisas. Mas o que o Espírito diz para mim, para eu orar pela Roseli, por exemplo, né? Então, aqui em Hebreus ele diz assim: por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Então, enquanto intercessores, qual é a função do intercessor? É orar, né? A função do intercessor é orar, a primeira função. Orar, mas conhecendo a palavra. Então, você junta oração com palavra. Então, aí você tem o poder nas mãos, né? Aí Deus te dá esse poder. Quando a gente pensa em intercessores, nós somos intercessores, seremos intercessores de grupos caseiros em casa.
Isso dá uma responsabilidade muito grande pra gente. Quer dizer, eu vou receber algumas pessoas na minha casa, nós vamos ensinar a palavra e ao final da nossa reunião nós vamos orar por essas pessoas. E aí a gente espera, nesse momento, qualquer coisa, né? Principalmente depois que as famílias estão bem entrosadas, têm intimidade com você. Então pode ter acontecido alguma coisa com a família, alguma coisa grave, vão pedir para Elias: Elias, você pode orar por essa situação? E aí me veio uma coisa assim, enquanto eu estava estudando, isso dá um certo receio na gente, né? Olha a minha responsabilidade, né? Se eu estiver ministrando num grupo, olha a minha responsabilidade. O irmão está me pedindo para orar por aquela determinada situação. Quem sou eu para orar por essa situação, né? Na verdade, o que nós vemos nesta primeira lição? Que eu não sou nada. Eu, alma, né? A palavra nos separa alma do espírito, eu não sou nada. Eu sou uma condutora da palavra de Deus. Então, quem faz, quem ministra é Deus através do seu Espírito Santo. Então, no momento que você está orando por alguém, você está orando porque o Senhor está ali naquele momento com você e Ele vai te levar a orar por aquela pessoa, pela sua necessidade. A resposta vem porque o Senhor está presente, tá certo? Então, a gente não pode esquecer disso, que é oração e a palavra de Deus. E aí vamos voltar lá em Hebreus 4:12. As características dessa palavra. Primeiro, ela é viva, né? Ele diz lá, ela é viva. Por que ela é viva? Porque cada vez que eu leio a palavra, tem algumas pessoas que até falam, o autor da palavra de Deus está sempre do nosso lado. Então você lê a palavra e a palavra supre a sua necessidade. Vai destacar aquilo que você está precisando. Então a palavra, quando eu leio, é diferente para mim, é diferente para a Roseli, é diferente para a Sueli, é diferente para a Cláudia. Porque a palavra vai suprir a necessidade de uma, a necessidade do outro, né? Então, por isso que ela é viva. Porque para cada um ela tem um significado, ela vai suprir a sua necessidade, então ela é viva por causa disso. E o autor, né? Deus está sempre do nosso lado. Eficaz. A palavra é eficaz. Eficaz porque ela é completa e suficiente. Então, tudo que nós precisamos tem aqui na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos. Então, ela é completa e eficiente. Ela é uma espada afiada. Ser uma espada afiada é que a palavra, a partir do momento que você fala, ela entra. A palavra entra. Então, como uma espada afiada, ela entra, né? E aí a gente sabe, pela própria palavra, que ela entra e ela não volta vazia. Quer dizer, ela tem um propósito. Ela tem o propósito de entrar, de ir direto aonde ela tem que ir, né? Que é o nosso coração, a nossa mente. Ela passa pela nossa mente e vai direto no nosso coração. Então, a palavra vai diretamente no nosso coração. Tem o poder de penetrar e julgar. Ela é penetrante, então a gente sabe que a palavra é penetrante, né? A palavra convence, a palavra converte, a palavra traz mudança, então ela é penetrante. E ela julga o quê? Com conhecimento da palavra, nós
que conhecemos a palavra, nós conseguimos julgar o que é certo, o que é errado. Né? Então você tem discernimento. E quem é que te dá esse discernimento? A palavra, através do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá discernimento através da palavra. Né? Então, a apostila, ela fala que a palavra, quando você lê a palavra vira um decreto espiritual irrevogável. Como que aí eu fiquei pensando, como que a gente pode entender isso? Vamos lá em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Então, lá em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Primeiro decreto. Deus criou o céu e a terra. Então, assim, a palavra vira um decreto. Você pode ouvir de tudo, mas na sua cabeça, você que tem fé, quem criou o céu e a terra? Deus. Nesse momento, isso vira um decreto irrevogável. Se alguém pergunta para você, quem criou o céu e a terra? Deus. Deus, Criador, Ele criou o céu e a terra. Então, pra gente, isso é irrevogável, né? Aí, ele disse, no 2 fala assim: havia trevas sobre a face do abismo. Existia trevas. Para nós, isso é irrevogável. Então, Deus cria o céu e a terra e existia trevas. E aí, depois ele fala: e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, para nós, é irrevogável que o Espírito pairava sobre as águas. Ninguém tira isso da nossa cabeça. Percebe? Então, por que vira um decreto irrevogável? Então, a partir do momento que você tem fé, que você lê, que você acredita no poder da palavra, ela se torna um decreto espiritual irrevogável. Amém? O Salmo 33:6, vamos lá. Salmo 33:6. Então o salmista diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Quer dizer, lá no Gênesis 1:1 nós lemos que Deus criou o céu e a terra. O que o salmista está dizendo aqui? Os céus por sua palavra se fizeram. Então, primeiro, ele fala do poder da palavra. Segundo, ele está falando de um decreto irrevogável. Céus e terras foram criados por Deus. Né? Então, olha a força da palavra de Deus. Olha o poder. Nós estamos falando hoje do poder da palavra de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. E aí, a gente começa a falar um pouquinho do inimigo, de Satanás. Ele conhece a palavra de Deus? Sim. Muito bem. Até melhor que a gente, né? E o que ele faz? Ele usa de artimanhas e mentiras para desvirtuar a palavra de Deus. Então, olha a importância de sabermos a palavra de Deus. Para a gente não deixar o inimigo nos afastar da palavra. Deixar que artimanhas e mentiras do inimigo fiquem na nossa cabeça. Então, Deus não falou
que ele vai suprir todas as nossas necessidades? Então ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ah, mas eu não consigo emprego. Ah, mas eu tô passando necessidade. Ah, mas você não é competente o suficiente. Ah, então, é tudo coisa que o inimigo coloca na nossa cabeça, mas a gente conhece a palavra. Ele falou que nós não teremos necessidades, né? Que as necessidades básicas ele vai suprir. Eu estava conversando hoje à tarde com o João, que depois do meu diagnóstico, na quarta-feira, eu falei com a Patrícia, do pastor Roberto. Ela vem falando comigo e ela falou exatamente isso aqui. Quando você recebe um diagnóstico, né, às vezes a gente fica meio abalado, dá uma... você sai um pouquinho do prumo, né? E ela me disse uma coisa e chamou a minha atenção e a do João. Não se aproprie da doença. Quando ela falou por áudio, porque ela está lá nos Estados Unidos, a gente conversando. Quando ela falou isso, eu respondi, agradeci, nós estamos orando por você. E aí me veio exatamente isso, a palavra de Deus, né? Jesus Cristo levou todas as enfermidades na cruz. Então eu estou no estado doentio agora, com a doença, mas eu não sou a doença. Essa doença não pertence a mim. Né? Então, olha o poder da palavra. Isso me deu uma paz. Né? Isso me deu uma paz. Esse é o poder da palavra. E o que cabe ao intercessor? Ao intercessor cabe o guerrear. Né? A função do intercessor é guerrear. Guerrear com o conhecimento da palavra, que a palavra é uma arma na sua mão, e a oração, que vai chegar no coração de Deus. Né? Então é essa a nossa função. Né? Por mais que às vezes a gente fica preocupado com os problemas que podem surgir num grupo, né, de AME, as situações que podem surgir. Então, eu como intercessor, vocês como intercessores, nós temos que entender que nós estamos guerreando. Primeiro, que nós temos a vitória em Cristo, né? Nós temos a palavra, que é o poder, e nós temos a oração, que vai chegar no coração de Deus. Então, não somos nós temos que estar disponíveis. É Deus que vai fazer o restante, aquilo que for necessário. Amém? Outro exemplo quando nós oramos por alguém, por exemplo, que não acredita em Deus. Então, nós vamos começar a orar por essa pessoa que está frequentando aí o nosso AME, mas ele não está vindo porque foi convidado, porque me conhece, porque é amigo de alguém, mas não acredita em Deus. Primeiro, nossa oração, nós vamos citar a palavra de Deus. Nós citando a palavra de Deus, ela se torna um decreto espiritual irrevogável. Né? Quando ela se torna um decreto espiritual revogável, vai chegar nessa pessoa que não acredita em Deus. A palavra é penetrante, né? Nós lemos lá em Hebreu. Então ela vai penetrar no coração dessa pessoa. Ela penetrando no coração, ela toca o coração, ele passa a crer. Isso aconteceu com todos nós. Para quem se converteu, não nasceu em berço evangélico, por exemplo, aconteceu. No momento da nossa conversão, o poder da palavra chegou no nosso coração.
Então, nós vamos crer que vai acontecer alguma coisa também com essa pessoa, porque nós estamos orando e nós cremos na palavra, nós cremos no poder da palavra, nós cremos na oração. A oração vai tocar o coração daquela pessoa, que vai o quê? Produzir uma mudança de vida. E aí é só aguardar que isso vai acontecer. A palavra de Deus diz, né? Por aqueles que você intercede, né? Nós hoje mesmo nós estamos orando por através da intercessão por conversão, porque nós acreditamos que em algum momento as pessoas pelas quais nós estamos orando vai se converter. É o poder da palavra. Vamos ler João 1, de 1 a 3. Outro versículo bem conhecido. João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, de novo, João está falando da palavra, o verbo. Depois, o verbo se fez carne, né? Então, quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E que nada do que foi feito, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Decreto, a palavra é o verbo. O verbo se fez carne. Então a gente crê e isso se torna um decreto espiritual irrevogável. Jesus, né, a palavra se fez carne. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Deus Criador e Jesus. Então, mais uma vez, outro decreto. Jesus e Deus Criador é um só. Então, se a gente for vendo, né, for se aprofundando na palavra, você vai vendo esse poder dela e vai começando e vai entendendo. E aí eu me lembrei do João. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então nós lemos lá no começo, nós lemos em Salmo, nós estamos lendo agora em João. Então a Bíblia vai sempre explicando a própria Bíblia. Outra coisa que a apostila fala, que quando nós intercedemos com a palavra, nós refletimos o caráter de Cristo. Olha que interessante, né? Então, uma coisa é você orar, outra coisa é você orar com a palavra, né? Então, você está refletindo para quem você está orando, para quem está ouvindo a palavra, o caráter de Cristo. Cristo está presente, porque Ele é a palavra, porque Ele é o verbo. Então, Cristo, quando você ora a palavra, Cristo está presente. Eu quero ler uma parte da apostila que eu achei interessante, eu quero ler porque não dá para falar, eu quero exatamente ler o que está falando aqui, sobre intercessão. Quando intercedemos com a palavra de Deus, refletimos o caráter de Cristo como intercessores. Trazemos Jesus à cena. Porém, para que isto seja uma realidade, a palavra tem que viver em nós. Então, de que forma que eu vou orar a palavra se eu não conheço a palavra? Se ela não vive em mim? Se eu não tornei a palavra um decreto espiritual irrevogável, né? Então, você como vaso, né, para a bênção que você vai passar para
para o seu grupo de AME, você tem que conhecer a palavra. Porém, para que isso seja uma realidade, a palavra tem que viver em nós, crescer até se tornar parte da nossa natureza, para ter autoridade espiritual. Então, é aquilo que nós já sabemos, o amadurecimento, o crescimento, é dia a dia, é estando em constante contato com a palavra. Amém? E aí, o item que fala, nós vamos entrar oração na carne e oração no espírito. Eu vou falar da oração na carne. O que é a oração na carne? A oração na carne é quando nós nos detemos na queixa. Então, eu digo assim, Cláudia, ora aí para que eu consiga um trabalho. Aí a Cláudia pensa assim, bom, a Ana precisa um trabalho onde ela ganhe muito bem, né? Ela paga aluguel, ela tem que cuidar dos filhos dela. Então, Senhor, dá um trabalho para a Ana, mas ela precisa ganhar pelo menos uns 10 mil reais. Isso é oração na carne. Qual é a vontade de Deus para mim? Né? O que a palavra de Deus fala? Então, o quanto é importante a gente conhecer a palavra para orar. Seja feita a sua vontade na vida dela. O Senhor sabe da necessidade dela, que ela precisa de um trabalho. Mas seja feita a sua vontade. A sua palavra diz que o Senhor vai sustentar, o Senhor vai suprir todas as necessidades. É isso, né? Provérbios 28, 9 explica isso. Vamos lá. Provérbios 28, versículo 9. Provérbios diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Né? Então, a oração na carne, ela não chega até o Senhor. A oração na carne, ela significa fogo estranho no altar. Ela não vai chegar. A verdadeira oração, ela sempre virá acompanhada do poder da palavra. Devemos saber qual é a vontade de Deus. Amém? No Pai Nosso, Jesus fala assim: Pai, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. O que acontece aqui na terra tem que acontecer lá no céu, né? Então, a vontade do Pai do céu tem que ser igual à vontade do Pai na terra. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse isso. Ele falou assim: faça a sua vontade, assim na terra como no céu. É o que tem que acontecer. Amém? Então vamos lá. Características da oração na carne. A primeira coisa, superficialidade. A intercessão é vazia, sem espiritualidade. Então é a minha vontade. É a minha vontade para a vida da Sueli. Não a vontade de Deus. Isso é oração na carne. O egoísmo. O egoísmo limita a intercessão. Então, assim, o Paulo fala assim: ora para mim que eu preciso de um carro. Eu preciso de um carro para trabalhar. Eu preciso de um carro para levar meu filho na escola. Eu preciso de um carro.
Aí eu digo assim, mas eu também preciso de um carro. Por que eu vou orar pro Paulo para ele ter um carro se eu também preciso de um carro? Então aí que está o egoísmo, aí que está a alma, aí que está a carne. Eu vou orar pelo Paulo, sim. Independente de eu estar precisando de um carro, talvez precisando mais que ele, mas eu vou orar. Eu vou orar. Porque o Senhor falou que vai sustentar. O Senhor disse que estaria suprindo todas as nossas necessidades. Então ele vai suprir a minha e vai suprir a do Paulo. Mas nós vamos orar, sim, né? E a gente de vez em quando vê esse tipo de egoísmo, né? Incredulidade é a oração sem a revelação da palavra. Falta de discernimento. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Soberba. O intercessor dá comandos a Deus. Eu que determino que eu vou orar? Eu que determino. Então, eu que dou comandos a Deus. Senhor, já tá bom, né? Já tá bom essa aprovação que a Sueli tá passando. Já deu. Como já deu? É ele que sabe. Amém? E desobediência, intercessões contrárias à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para minha vida, para a sua vida? O quanto nós temos que saber isso. Enfim, amados, para o intercessor, ele tem que ter o coração em Deus, é necessário o conhecimento da palavra, né? Então, quando ele for orar por alguém, quando ele for aconselhar alguém, quando ele for exortar alguém, quando ele for até corrigir alguém, sempre dentro da palavra. Sempre embasado na palavra de Deus. Porque a gente sabe que a palavra de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu vou orar e para que Deus toque o nosso coração, né? Para que a gente sempre, né, ore a sua palavra. Sempre lembre da sua palavra nas nossas orações. Para que a gente possa ser o intercessor que Deus quer que sejamos. Amém? Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento. Eu te louvo por este momento e eu peço, Pai, em nome de Jesus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor faça a sua vontade sobre as nossas vidas. Nós somos vasos na sua mão, cada um de nós, e que o Senhor venha, Pai, com a sua vontade, com o seu querer. O Senhor é o Pai de tudo, nas suas mãos está o controle de todas as coisas. E nós oramos, em nome de Jesus, que a sua vontade sempre seja feita, independente de qualquer coisa. Nós queremos te servir conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Em nome de Jesus, amém.